Conversando sobre isso hoje, tá bom? Como eu disse, amplamente utilizadas em anestesiologia e na medicina em geral. E aí a gente inclui a odontologia, né? Eu coloquei medicina, não coloquei odonto, até porque odontologia, por exemplo, em Portugal chama medicina dentária. Então, é ciências médicas no geral, né? E para que a gente possa utilizar com segurança, nós temos que ter conhecimento sólido da farmacologia desses agentes, porque senão a gente pode causar dano. Um breve histórico não é o nosso objetivo. O primeiro anestésico local relatado é a cocaína. Ops, cocaína, a cocaína. A cocaína, descobriram que ela causava anestesia quando colocada em algum tecido, na língua, em alguns locais. E ela começou a ser utilizada, tanto para tirar extração dentária, quanto para anestesia atópica do olho para alguma cirurgia, e ela foi a primeira a ser utilizada lá em 1868, né? Depois disso, começou a estudar a molécula da cocaína, e chegou a outros anestésicos a partir do derivado de uma parte da molécula de cocaína, que é o ácido benzoico, para a produção da benzocaína. E foi avançando até a benzocaína. Ela tem um problema, né? Ela é quase insolúvel em água, praticamente insolúvel. Então a gente não consegue utilizar ela em parenteral. Só anestesia tópica, por exemplo, para o dente ali externamente. E aí conseguiram, com modificações ali, chegar numa outra droga, a procaína, que aí sim poderia se utilizar por meio sistêmico, para injeção no subcutâneo, para injeção em outros locais. Só em 1943 que a gente vai chegar, e depois a gente vai discutir um pouco isso, no novo tipo de anestésico local, que é hoje o mais utilizado, que são as amidas. Nós temos os aminoésteres e as aminoamidas, tá bom? E é importante a gente saber porque quando a gente praticamente em anestesiologia não utiliza ésteres. Em odontologia existe alguma aplicabilidade, mas hoje quase abandonada. A gente vê mais ésteres em algumas soluções de uso popular, em algumas coisas que tem um pouquinho, mas assim, é pouco utilizado hoje, tá? Aí a gente vai relatar um pouco. Estrutura química. Os anestésicos locais são bases fracas. Isso é importante para a gente saber. Por quê? Porque uma base fraca, dependendo do pH, ela vai estar mais ionizada ou menos ionizada. Guardem essa informação. Sempre vai ter uma parte que vai estar ionizada e uma parte não ionizada, tá bom? Todos os anestésicos locais vai ter um grupo aromático. A setinha vermelha está apontando já diretamente, é o anel aromático. Você vê que é comum aos dois tipos, aos ésteres e às amidas. E nós temos um outro grupo, amina, que é ligado a esse grupo aromático. Então, os dois, tanto ésteres como amidas, vai ter um grupo aromático, que é lipossolúvel, que é a maior cadeia, tanto que os anestésicos locais, eles tendem a serem mais lipossolúveis, e um grupo amina, que é polar hidrofílico. E essa ligação, essa cadeia intermediária que define se ele é éster ou se ele é amida. Os ésteres têm uma ligação éster, a gente aprende lá na química orgânica, e as amidas uma ligação amida. A ligação éster, ela é mais instável, e aí na solução ela é instável, tá? Então a gente não consegue armazenar por longo período o éster. Além disso, por exemplo, para utilizar um anestésico local em via subaracnoide, no neuroeixo, ele tem que ser completamente estéril, sob o risco de causar uma infecção. Os ésteres, eles são não termoestáveis, então eles não podem passar por autoclave, eles não podem passar por processo de esterilização por temperatura, então eles não conseguem ser completamente garantida a esterilidade. Outra coisa ruim, os ésteres, quando eles estão metabolizados no plasma por esterases plasmáticas, eles produzem o ácido paraminobenzoico,
que é bastante associado com alergias. Então, os ésteres são muito alergênicos. A gente só falou mal dos ésteres aqui. Instáveis em solução, não consegue esterilizar direito e tem muita associação com alergia. As amidas, totalmente o contrário do que a gente falou. Elas são estáveis em solução porque a ligação química é muito mais forte, elas são termoestáveis e as reações alérgicas às amidas, vamos já guardar os nomes, lidocaína, bupivacaína, ropivacaína, para o médico geral, lidocaína. Para a liga de anestésio, lidocaína, bupivacaína e ropivacaína. As reações alérgicas são raríssimas. É importante eu saber isso? Extremamente importante eu saber. Porque quando o paciente me traz a informação, não, eu tenho alergia de anestésico local, de lidocaína, você vai desconfiar, imaginar que provavelmente ele tenha tido contato com outras drogas e essa outra droga causou alergia e não as amidas, porque elas são raramente associadas a reações alérgicas. Quando fala raro, é porque é muito raro. Tá ok? Por todas essas vantagens, são as mais utilizadas hoje em dia. Tá bom? Como é que dá um mecanismo de ação? Por que a gente tem que trabalhar com essas questões da farmacologia? Existem duas formas aí do anestésico local. Ele tá a forma não ionizada e a forma ionizada, que depende do pH onde ele está. Tá bom? A forma ionizada é a responsável, e eu estou sendo bem simplista para a gente não prolongar o assunto, porque existem outras teorias envolvidas. Ele é o responsável por se ligar ao canal de sódio, que é o alvo do anestésico local. O anestésico local se liga a canal de sódio, isso tem que estar bem claro. E ele se liga no meio intracelular. Ops, se a forma ionizada, e a gente já sabe isso desde a Marina explicando para vocês em biologia celular, da camada bilipídica, que formas polares, elas têm dificuldade de passar, né? As ionizadas têm dificuldade de passar pela membrana. Como é que a gente vai fazer? Se a ionizada tem que estar lá dentro para atuar sobre o canal de sódio. Quem penetra na membrana é a forma apolar, é a forma não ionizada. Então, esse jogo aí vai ser extremamente importante para a gente entender a ação dos anestésicos locais. Quem penetra é a forma não ionizada e quem faz agir é a forma ionizada direto lá no canal de sódio na parte interna, tá? Todos os mecanismos moleculares são extremamente complexos e acho que não cabe quando a gente está falando de ciência aplicada, né? Eu acho que é mais importante a gente focar. Existe a questão do pKa. O que é o pKa? É o pH onde aquela substância ela está 50% ionizada e 50% ionizada. Isso é definido. A lidocaína, por exemplo, que é uma droga que eu acho que é o anestésico local mais utilizado, ela tem um pKa de 7,9. A bupivacaína tem um pKa de 8,1, a mepivacaína 7,6, a ropivacaína 8,1. Não precisa decorar isso não. Eu quero só que vocês entendam. Qual que é o pH fisiológico? Isso que faz falta a aula presencial, porque a gente não ouve vocês respondendo. O pH fisiológico é de 7,35 a 7,45. Então, na hora que eu injeto um anestésico local, ele vai se deparar, muito provavelmente, em situações fisiológicas, ao pH fisiológico. Quando, em pH fisiológico, quanto mais distante o pKa do pH do local onde eu injetei a substância, mais a droga vai estar na forma ionizada, tá? Quanto mais distante, isso tudo é a fórmula de Henderson-Hasselbalch, que eu aboli aqui para a gente não prolongar o assunto. Mas a fórmula diz que pH é menos pKa igual ao log da concentração da forma ionizada sobre a forma não ionizada. Aí faz a conta lá e chega nessa resposta que eu já estou dando para vocês. Quanto mais distante o
pH do pKa, mais eu vou ter substância ionizada. Ou seja, mais difícil de penetrar a membrana. Ou seja, maior o tempo para início de ação. Maior a latência. Portanto, das duas drogas que eu apresentei, lidocaína e bupivacaína, quem tem a menor latência, ou seja, que inicia a ação mais rápido? A lidocaína ou a bupivacaína? A lidocaína, porque a lidocaína tem um pKa mais próximo do fisiológico, não precisa decorar isso, onde é 7,9, 25% da lidocaína em pH fisiológico está na forma não ionizada. A bupivacaína, ao contrário, 17%. Então, ela vai ter mais dificuldade para adentrar na membrana e chegar lá dentro para fazer o efeito. Então, a lidocaína tem um efeito mais rápido. E aí, aquela velha história, todo mundo já deve ter ouvido falar disso, os tecidos infectados, eles acabam fazendo anaerobiose e produzindo ácido lático, tornando o meio infectado mais ácido. Estou falando bem simplista também. O tecido infectado, portanto, tem um pH mais baixo do que o fisiológico, portanto, mais distante do pKa das nossas drogas, dos nossos anestésicos. Logo, eu vou ter muito mais droga ionizada, muito mais droga com dificuldade para entrar na célula, muito mais droga com dificuldade para iniciar a ação. Portanto, tecidos infectados têm uma dificuldade aí para a gente fazer os bloqueios anestésicos locais, com anestésico local. Né? Quem já teve, por exemplo, uma unha encravada, infeccionada, já deve ter, é uma coisa bastante comum, já deve ter sofrido disso quando foi fazer a retirada, né? Geralmente o médico passa um anti-inflamatório para diminuir o processo inflamatório, às vezes quando está infeccionado um antibiótico, enfim, para diminuir o processo infeccioso, para que você consiga retirar com menor dor, tá bom? Tranquilo? Nós falamos sobre pKa, o pKa tem a ver, então, com latência, tá bom? Ou seja, quanto mais próximo do pKa for do pH fisiológico, maior é a rapidez do início de ação, a latência é menor, tá bom? Isso é importante. A lipossolubilidade, tá? Nós vamos fazer no final um exercício que eu tenho uma tabela lá assustadora, e a gente depois de discutir tudo, a gente vai ver que ela não é tão assustadora assim. Quanto mais lipossolúvel, mais potente é a droga. Vamos tentar entender isso? Beleza, eu vou caminhar no sentido inverso. Quando eu pego a apresentação da bupivacaína, na droga, lá na ampola, ela é, em geral, pode ter variações, mas em geral, de 5 miligramas por ml. Da lidocaína, é de 20 miligramas por ml, para fazer efeitos semelhantes, para fazer anestesia local, beleza? Quando a gente vai para a lipossolubilidade da bupivacaína, ela é praticamente, eu agora não vou ter a certeza absoluta, mas ela é umas 6 vezes ou mais maior do que a da lidocaína. Vamos tentar entender isso? Nós pegamos a droga e colocamos ela em contato com a membrana biológica, tá bom? Quanto mais lipossolúvel, menos droga eu vou precisar para conseguir ultrapassar aquela barreira e fazer a concentração efetiva para fazer o bloqueio. Se a droga é menos lipossolúvel, ela vai ter, e não só por causa do pH, pH é outra coisa, por causa da lipossolubilidade, ela vai ter mais dificuldade de passar. Então, eu vou ter que colocar diante daquela membrana biológica uma quantidade maior daquela droga, pensando no mesmo efeito. Então, quanto mais lipossolúvel, mais potente é uma droga. Portanto, eu preciso de menor concentração na solução, lá na minha ampolinha, para fazer o mesmo efeito.
tá bom? Então, assim, qual que é a droga mais lipossolúvel dos anestésicos locais? A bupivacaína. A bupivacaína é a mais potente. A gente vai ter uma tabela no final que a gente vai ver isso. Isso é ótimo? É bom. Tem um lado positivo de ser uma droga potente e, portanto, eu vou poder utilizar uma dose menor. Só que isso tem um lado ruim também. Ela é potente tanto para os efeitos desejados quanto para os efeitos indesejados. Então, na hora que ela penetra na barreira lipídica, como ela é muito lipossolúvel, ela vai continuar ali por muito mais tempo. E, portanto, se eu tiver uma intoxicação, e a gente vai entender isso daqui a pouco, eu vou ter mais dificuldade de contornar essa situação da intoxicação, ou seja, vai ser muito mais perigoso para o meu doente. Portanto, hoje, na prática anestésica, a gente utiliza a bupivacaína muito mais para situações onde eu posso utilizar uma dose muito pequena. Nós vamos ter no nosso curso aula sobre os bloqueios do neuroeixo, a gente vai entender isso melhor, mas eu vou dar uma palhinha rapidinho. Para a gente fazer, por exemplo, uma raquianestesia, que é um termo errôneo, mas quando a gente fala de raque, a gente já pensa no bloqueio subaracnoide. Raquianestesia, na verdade, é bloqueio do neuroeixo, é sinônimo de bloqueio do neuroeixo. E aí, dentro dos bloqueios do neuroeixo, nós temos dois tipos de bloqueio, que é o peridural e o subaracnoide. Isso é o termo correto, mas no nosso dia a dia, a gente acaba utilizando raquianestesia como sinônimo de bloqueio subaracnoide. Mas beleza. Quando eu vou fazer um bloqueio subaracnoide, eu uso de 1 a 4 ml de bupivacaína. Tá bom? Quando eu vou fazer um bloqueio peridural, por que eu uso menos? Porque eu vou lá, ultrapasso a barreira hematoencefálica e estou lá na intimidade da medula. Então, eu já jogo o anestésico ali na cara do gol. Quando eu estou na cara do gol, eu só preciso de um jogador. Quando eu tenho que atravessar o campo inteiro, eu preciso de um time inteiro. Entendeu? Então, na hora que eu faço um bloqueio peridural, o que é o bloqueio peridural? Eu não vou injetar, eu não vou ultrapassar a barreira hematoencefálica. Eu vou banhar em volta de anestésico a dura mater. Então, aquele anestésico vai ter que passar a dura mater, que é uma membrana lipídica grossa ali, né? E vai ter que até alcançar o sítio efetor. Quem que é o sítio efetor? A medula, tá bom? Então, eu preciso de uma dose maior. Normalmente, a gente vai utilizar uma dose 5 vezes maior, 20 ml de bupivacaína. Então, a dose é muito maior. Como ela é uma droga que ela é muito potente e a gente tem medo dela porque essa potência também tem relação com isso, a gente meio que ultimamente tem abandonado a utilização dela em doses muito grandes. Ela é muito utilizada, por exemplo, para o bloqueio subaracnoide, tá bom? A gente vai discutir intoxicação, que eu acho que é o grande discussão dessa aula, é a aula de intoxicação, porque, como eu disse no começo, todo mundo vai mexer com anestésico local, independente da especialidade. Quanto mais o anestésico local for ligado às proteínas plasmáticas, menos vai ter droga livre. Menos droga livre significa que menos droga vai ser absorvida para o sistema vascular, menos droga vai chegar no fígado, no caso das amidas, que são metabolizadas pelos enzimas do citocromo P450, ou, se for um éster, menos vai ter acesso às esterases plasmáticas. Portanto, uma droga que tem uma alta ligação proteica, ela é menos metabolizada e ela tem uma duração de ação muito maior. E essa duração de ação inclui, como eu disse também sobre a lipossolubilidade, inclui também o tempo dos efeitos colaterais. E aí, há mais um ponto negativo para a bupivacaína. Ela é a droga, junto com a ropivacaína, muito próximo, que tem a maior ligação proteica. A ligação proteica da lidocaína é de 60% aproximadamente, a da bupivacaína, se não me engano, de 90%. A gente vai ter a tabelinha, não precisa decorar, é só para a gente ter uma ideia. Então, ela é muito ligada à proteína e tem uma duração de ação muito maior, tá bom? Aí, sobre o mecanismo de ação ainda, depende
as fibras nervosas são classificadas em A, B e C. As C são amielinizadas, não tem mielina. A A tem vários tipos, alfa, gama, delta, tal, e cada uma é responsável por uma função. A alfa, por exemplo, é responsável são fibras motoras e são mielinizadas. Quanto mais fina for a fibra, mais ela é sensível, beleza? Mais é sensível. Portanto, a fibra C, ela é mais sensível do que uma fibra A gama. Beleza? As fibras de se a gente pudesse colocar uma fibra do mesmo tamanho, não é possível, porque não consegue, mas mielinizada e uma não mielinizada, por causa dos nódulos de Ranvier, por causa da mielina, que vai fazendo condução saltatória, que a gente já aprendeu, o bloqueio também vai ser saltatório. Portanto, eu vou conseguir um bloqueio muito mais rápido também. Então, fibras que têm mielina são bloqueadas mais rápido. Tá bom? Como eu disse, as fibras mielinizadas são bloqueadas mais rapidamente que as não mielinizadas, tá errado o português aí, de mesmo diâmetro. Tá bom? É importante isso, só que na prática não é muito importante, vocês vão entender por quê. Tá bom? Vou dar um exemplo para vocês. Bloqueio, a gente vai falar, eu acho que deve ter uma aula sobre isso, pensar no bloqueio de nervo periférico. Existe um bloqueio de nervo periférico, vocês já estudaram lá na anatomia, o plexo braquial. Quem arrepiou aí, alguns arrepiaram, outros gostaram, tiveram que decorar lá o plexo braquial. E a gente faz um bloqueio por via, tem outras vias, mas a mais comum é a via interescalênica, aqui entre os escalenos, do sulco interescalênico, um bloqueio com anestésico local para cirurgias de ombro e de membro superior, tá bom? E a gente faz esse bloqueio. Quando a gente faz esse bloqueio, o bloqueio motor, ele é primeiro proximal e por último distal. Mas aí a pessoa me pergunta, por quê? Porque não tem sentido. Se você injetou lá no início do tronco, do início do plexo braquial, poderia bloquear todos. Mas aí tem uma explicação anatômica. As fibras motoras proximais, ou seja, mais aqui do ombro e do braço, elas são mais periféricas no nervo do plexo braquial. Ela é mais periférica, portanto, ela é bloqueada primeiro. Isso é uma questão física. O anestésico, obviamente, não vai brotar dentro do nervo e bloquear de dentro para fora. Ele vai bloquear de fora para dentro. Então, primeiro ele bloqueia motor proximal para depois bloquear distal. Se eu coloquei o anestésico meio longe ali do nervo, e a gente vai discutir muito isso quando a gente falar sobre bloqueio de nervo periférico, talvez eu faça um bloqueio aqui, que o cara não consegue levantar o ombro, mas ele consegue mexer a mão. Isso tem lógica na anatomia, porque as fibras nervosas motoras proximais, elas são mais periféricas e as distais são mais centrais. Outra coisa mais maluca ainda. Eu posso ter um paciente que eu fiz o bloqueio do plexo braquial e ele está com o braço completamente paralisado, eu pego o braço dele assim, solto, cai o braço, e na hora que eu for fazer uma incisão, ele sente dor. Isso é possível por quê? Isso também na relação, porque as fibras, e olha que eu estou contradizendo o que eu disse, porque as fibras de dor, elas são fibras C ou delta, ou A delta, que são mais finas do que as fibras alfa, que são mais grossas. Estou me contradizendo? Não, é anatômico também. As fibras C, e lembrando que os nervos do plexo braquial, eles são nervos mistos, elas são mais centrais, mais lá no meinho, na meiuca do nervo. Então, bloqueia primeiro a parte periférica e não consegue bloquear, ou demora mais para bloquear o central. E a mesma coisa, se eu fizer uma dose que não conseguiu bloquear o nervo inteiro, só ficou lá na periferia, o cara tem bloqueio motor e pode ter
sensibilidade dolorosa. Tá bom? Então, você vê que a coisa não é tão simples assim. A gente vai falar mais sobre isso quando dá aula de bloqueio de nervo periférico, tá bom? Aqui só para a gente ver, ó, a sensibilidade em alguns locais. Isso depende da... Primeiro, o paciente, por exemplo, perde dor. Isso quando a gente faz um bloqueio, por exemplo, de neuroeixo. Primeiro, dor, temperatura, toque, propriocepção. E, por último, perda de tônus muscular. Às vezes o paciente está mexendo a perna, consegue operar, normal, não está sentindo nada. Tá bom? Porque esse bloqueio diferencial, porque são fibras mais grossas e depende também da localização anatômica. Aqui os tipos de fibra, só coloquei, depois vocês vão ter essa aula, como eu disse, são os tipos aí de fibras musculares e a sensibilidade aos anestésicos, tá? A C tem muito mais sensibilidade do que a alfa, tá? Porque ela é mais calibrosa. Isso daqui, esse slide é muito importante para a gente depois falar de toxicidade. A absorção sistêmica, ela está relacionada ao quê? É um dos motivos do fim do efeito do anestésico local. Ele está lá no local, ele é absorvido pelos vasos ali capilares e vai para a circulação sistêmica e para o efeito naquele local. Um dos motivos, até eu pulei essa parte, no tecido infectado, ele geralmente é mais vascularizado. Então, além de estar ácido e não conseguir entrar dentro da célula para fazer o efeito, o anestésico local ele é captado, ele é absorvido para a circulação sistêmica mais rapidamente. Então, a absorção sistêmica depende da vascularização da onde você injetou o anestésico. O anestésico local, diferente, por exemplo, das outras drogas que a gente falou na outra aula, dos venosos, como é que eu faço para o anestésico venoso ter efeito? O próprio nome diz, eu vou injetar na veia e através do sistema vascular vai chegar na minha biofase, lá no cérebro, onde é o local que eu quero o efeito. O anestésico local é diferente. O próprio nome diz também, você injeta já no local onde você quer o efeito. Então, a circulação sistêmica, ela trabalha contra você. Ela vai tirar o teu anestésico daquele local que você quer que faça o efeito, tá bom? Então, assim, obviamente, qual é a maior absorção sistêmica? Se você injetar na veia. Ah, mas quem injeta na veia? Injeta. Pode ser uma injeção acidental, e a gente vai ver que é uma das causas de intoxicação. Traqueal. Quem já ouviu falar que algumas drogas, quando você não consegue acesso, você pode administrar alguns tipos de drogas pelo tubo orotraqueal. É uma região de grande absorção. Intercostal. Por exemplo, você vai fazer uma drenagem de tórax no paciente, por exemplo, com um derrame pleural parapneumônico. Vai fazer uma drenagem de tórax se você faz uma injeção de anestésico local intercostal para fazer. E é uma região muito vascularizada. Se você errar, você pode injetar uma grande dose intravascular. E aí vai ter a sequência. O mais seguro é o subcutâneo. O subcutâneo só tem vasos muito pequenos e tem menor risco de absorção sistêmica. Para a gente burlar um pouco o problema da absorção sistêmica, algumas vezes a gente usa, junto com o anestésico local, na solução lá, uma droga vasoativa. A mais comum utilizada é a epinefrina. Fenilefrina também pode ser utilizada. No dia a dia, vocês vão ver, né? Lidocaína com vaso ou sem vaso. O enfermeiro vai perguntar para você lá no pronto-socorro, você quer lidocaína com vaso ou sem vaso? Isso quer dizer, lidocaína com epinefrina ou sem epinefrina. Beleza? Para que faz isso? A epinefrina, ela faz uma vasoconstrição no local, diminuindo o acesso à droga aos vasos para absorção. Aumenta o efeito, a qualidade da analgesia, prolonga o efeito, prolonga a duração e diminui a possibilidade de absorção sistêmica grande, que é a causa de toxicidade. É muito bom, mas tem problema também.
Se você injetar, por exemplo, num paciente cardiopata ou hipertenso e acidentalmente injetar aquele anestésico local na veia, você pode causar uma hipertensão, você pode causar, porque tem a epinefrina. Isso que eu falei também é utilizado para proteção. Você está monitorizando o paciente, você está fazendo um bloqueio de plexo, por exemplo, você está monitorizando o paciente, está com o cardioscópio, está com o oxímetro, está tudo bonitinho lá. Aí, você injetou anestésico, você viu que deu uma taquicardia, opa, devo estar injetando esse anestésico na veia do doente. Não estou injetando no extravascular, devo estar injetando no intravascular. Aí você já acorda para a vida aí. É uma das funções aí do anestésico, além de vasoconstrição e diminuir a absorção. Problema, em extremidades está proibido, onde não há possibilidade de circulação colateral. Você faz uma vasoconstrição aqui no dedo, por exemplo, o dedo vai brincar de roxinho, pode ter uma isquemia e dar um problema, tá bom? Ponta do nariz, dedo, tá bom? São locais que você não vai usar o anestésico local com o vasoconstritor. Na nossa prática clínica, praticamente se resume a lidocaína com vaso, tá bom? Vamos lá para o outro. Como eu disse anteriormente, a absorção, eu estou falando bastante dessa questão da absorção, porque ela tem muito a ver com o ponto da toxicidade. Depende de onde você injetou, porque tem muita vascularização naquele local, lembra daquela sequencinha que a gente colocou, né? Intravenoso, traqueal, intercostal, caudal, essas regiões são, por ordem decrescente, as mais vascularizadas, e, portanto, quanto mais vascularizado, maior a absorção e maior risco. E é isso, tá bom? E depende da absorção do uso de vasoconstritor. O metabolismo, para a gente resumir, não vou entrar nesse mérito muito, tá? Os ésteres, como eu disse, eles são metabolizados por esterases plasmáticas, os aminoésteres e as aminoamidas são metabolizados no fígado, metabolização hepática muito mais lenta, e aí o tchan da questão. Se eu faço múltiplas doses, às vezes não metabolizou nada, e aí está acumulando, e aí você soma. Então, a gente vai falar no final, existe uma dose segura de você fazer o anestésico local, tá bom? Então, se eu for repicando essa dose, eu posso estar fazendo um efeito cumulativo de toxicidade, tá bom? Vamos chegar agora no tchan da questão, tá? Não é muito grande a aula, eu tentei resumir o máximo possível para a gente ficar dentro do tempo. Toxicidade. Você, como médico, quando você faz o seu juramento, e quando a gente aceita essa profissão, e as profissões da saúde no geral, a gente tem um lema, que é a gente não causar dano, né? Basicamente, se você não pode ajudar, pelo menos você não atrapalha. Então, o nosso conhecimento médico é a base da segurança que nós podemos dar para os nossos pacientes. E hoje, a aula de hoje, se você sair com o conhecimento de toxicidade de anestésicos locais, eu vou ficar feliz da vida, tá bom? Quase ninguém sabe na prática como fazer isso. Os anestésicos locais, eles podem ser tóxicos de acordo com a dose e o grau de absorção sistêmica. E depende do tipo, né? Lembra que a gente falou que a gente demonizou um pouquinho a bupivacaína, mas não é só para demonizar a bupivacaína, os outros também têm problema. Só que a dose para toxicidade de lidocaína é muito maior do que a dose de toxicidade da bupivacaína, pela alta ligação proteica, pela lipossolubilidade que dá uma potência muito grande e pela grande afinidade que ela tem pelos canais de sódio do miocárdio. Então, ela é perigosa, tá? A lido também é. A gente vai falar depois de dose. A toxicidade clínica, ela está associada ao efeito de bloquear os canais de sódio em outros locais. Se ela ficar só o efeito ali, não tem problema. O problema é quando ela vai para outros locais. Que locais que são problema? O sistema nervoso central e o sistema cardiovascular. Beleza? Então, vamos lá. E isso depende do nível sérico da droga. Quanto maior o nível sérico vai subindo da droga,
mais chance de eu ter toxicidade. Qual que é o primeiro local que vai ser prejudicado? Já com uma dose tóxica intermediária, você já vai atingir o sistema nervoso central. Como é que se dá no sistema nervoso central? Primeiro, você causa o bloqueio dos canais de sódio dos neurônios inibitórios, né? Isso me lembra a gente falar um pouco do álcool, né? O álcool faz um efeito semelhante. Ele inibe o inibitório, inicialmente, e libera o excitatório. Aí você inibe a parte inibitória e libera o excitatório, e o quadro clássico clínico é uma convulsão tônico-clônica generalizada. Tá bom? É isso. Isso já numa dose intermediária. Numa dose muito mais alta, 5 vezes mais alta, a gente começa a atingir o sistema cardiovascular. Aí você começa com bloqueios cardíacos, alargamento do intervalo QRS, até culminar numa parada cardíaca. Gravíssimo. Tá bom? Se eu vou fazer uma injeção muito grande de anestésico, eu tenho que ter noção de alguns sintomas iniciais. Eles sempre acontecem? Às vezes não. Em anestesia, a gente é prejudicado um pouco nesses sintomas. Porque geralmente a gente cede o paciente. Então a gente não consegue ter esses sintomas iniciais com muita facilidade, tá? Parestesia, né? Formigamento labial, gosto metálico na boca, dificuldade de articular palavras, sabe, tipo bêbado, assim, bem bêbado, redução do nível de consciência até a crise tônico-clônica generalizada. Quando eu tenho uma dose muito alta, eu inibo também os excitatórios e levo o paciente ao coma. Tá? Doses muito altas. No coração, primeiro que acontece, vasodilatação. O paciente choca por vasodilatação, diminui o retorno venoso, hipotensão. Depois, por atuação direta no miocárdio, nos canais de sódio do miocárdio, causando alargamento do intervalo PR, QRS, até a parada cardíaca. Por isso é importante, se você vai suturar um corte muito grande, você monitoriza o paciente para você ter ele na mão, saber se está tendo alteração só vendo. Você não consegue adivinhar que está tendo. Aí você fica observando lá no monitor, por isso é importante, tá? Uma sutura muito pequena, obviamente a gente vai ver que as doses tóxicas, elas são altas, por exemplo, a lidocaína, então tranquilo. Aqui são alguns dados epidemiológicos, nos Estados Unidos, né? O acidente, né, intoxicação por anestésico local, 7,5 a 20 a cada 10 mil bloqueios periféricos, como aquele que eu falei, do plexo braquial, tem vários, e 4 a cada 10 mil peridurais realizadas, tá? Isso depende da via de administração, lembra que a gente falou, tem umas que são mais vascularizadas e tem mais risco, da condição clínica do paciente. O paciente com insuficiência hepática, ele tem menos proteína plasmática, tem menos ligação, e aí tem mais anestésico livre e tem mais efeito. A gravidez também acontece, idade, entre outras alterações. Alterações do equilíbrio ácido-base. Eu tenho um pH mais ácido, no geral, no organismo, é ruim para a droga penetrar, só que quando ela penetra na célula, muito mais vai estar ionizado, porque se está ácido, o externo e o interno também vai estar ácido. Tá bom? Então, em ambientes ácidos é pior. Isso é importante a gente saber para poder tratar o doente. Vocês vão ver que o tratamento da intoxicação, ele primeiro não é a medicação. Tem uma medicação que a gente pode fazer. Primeiro é suporte. Você tem que dar suporte para o paciente para que ele não venha a ter um equilíbrio ácido-base, para que ele não venha a ter uma insuficiência respiratória que vai levar a um equilíbrio ácido-base, uma acidose respiratória, depois metabólica, enfim. Tá bom? Qual que é o primeiro ponto? Prevenir.
é mais importante prevenir. Prevenir como? Tendo uma aula, como a gente está tendo hoje, tirando a dúvida com o professor Ulisses, comigo, sobre intoxicação, sobre dose, ter dúvida, perguntar, não deixar de perguntar ou não procurar o conhecimento. E aí algumas coisas práticas, que não são seguros 100%, mas ajudam. Sempre que você vai injetar o anestésico, você aspira antes, para quê? Para você, talvez inadvertidamente, esteja injetando o anestésico dentro de um vaso sanguíneo. Injetar direto é o pior tipo, você está injetando tudo lá dentro da veia. Injeções lentas, tá? Não ficar ansioso, injeção mais lenta, tranquila. Manter o contato verbal com o paciente. Conversar, tá tudo bem, minha senhora, meu senhor? Tá com um formigamento na boca? Você está sentindo alguma coisa? Vai perguntando, tá? E como eu disse, é o que eu perguntar, buscar qualquer sinal, sintoma precoce, que são aqueles que eu falei. Parestesia perioral, gosto metálico, etc. E sempre evitar, né? Aspirar antes para você evitar uma injeção intravascular inadvertida. Então, primeira coisa que você vai fazer, prevenir. É saber usar o anestésico que você estudou e fazer essas diquinhas aí que eu dei. Depois, desculpa o termo, já deu errado. Eu ia falar outra coisa, mas já deu errado. O que você faz? Primeiro, para de administrar a droga. Parou de injetar o anestésico. Tenta manter o contato verbal com o paciente para ver nível de consciência, Glasgow, etc. Ofereça oxigênio rapidamente, lembrando que diminuição do nível de consciência pode levar a uma hipercapnia, né? O paciente tem uma alteração de ventilação, por exemplo, ele pode fazer uma hipercapnia, aumenta a acidose, torna ácido ali e piora a situação. Então, oferece oxigênio a 100% por máscara, O2, o O2, ele aumenta o limiar convulsivo, tá? Então, já está com uma hiperóxia ou um valor normal de oxigênio, né? Uma PO2 normal, já ajuda para você diminuir o limiar convulsivo. Previne, obviamente, a hipoxemia e melhora o prognóstico do quadro, porque a hipoxemia, a hipercapnia e a acidose aumentam a toxicidade. Então, já oferecer oxigênio para o paciente já está ajudando muito. Coloque o paciente em decúbito dorsal horizontal em leve Trendelenburgo, a fim de melhorar a perfusão cardíaca e cerebral. Então, você pode deixar a cabeça um pouco baixa, tomando cuidado, obviamente, com perda de consciência e vômito. Então, você fica entre a cruz e a espada ali. Acesso venoso estabelecido. Se você vai fazer uma grande injeção de anestésico local, seja um bloqueio periférico, uma peridural, obviamente o paciente já vai estar com acesso venoso. Senão você está fazendo errado. Monitorizar o paciente, oximetria de pulso, cardioscopia para ver ritmo, frequência cardíaca, pressão arterial. Paciente rebaixou o nível de consciência, Glasgow rebaixado, não está mantendo o nível de consciência, intuba, para você manter a terceira linha. Não tem hipoxemia, hipercapnia, acidose, pode intubar. Teve crise convulsiva, a primeira droga de escolha é o midazolam, de 2 a 5 miligramas, tá? Midazolam, primeira droga rápida de efeito, muito mais rápido do que o efeito do diazepam, tá bom? Uma boa droga para fazer. Pode utilizar também o propofol. Lembrando que succinilcolina, o paciente para de ter os movimentos tônico-clônicos generalizados, mas a cabeça dele está lá fritando, porque o bloqueador neuromuscular, ele não para a crise convulsiva, ele para os músculos, tá bom? Parou de convulsionar depois que eu fiz 70 miligramas de succinilcolina. Não, ele está lá no cérebro dele, o cérebro dele está lá fritando e não resolveu nada. Então, assim, você pode usar, obviamente, o bloqueador neuromuscular para intubar, deve utilizar, porque ele facilita a intubação, mas a droga para combater a convulsão é os benzodiazepínicos, no geral. Quando não se tinha... Hoje a gente tem uma terapia para isso, não se tinha essa terapia.
Pensa comigo, o anestésico está lá, agarrado no miocárdio. Enquanto ele estiver lá, não adianta fazer adrenalina, não adianta fazer, tem que fazer, segue o ACLS, mas não vai adiantar, porque ele vai continuar lá, grudado. Até ele sair de lá, vai continuar bloqueando as fibras cardíacas, então isso é um problema. Antes do advento da terapia lipídica que a gente vai discutir, a única forma era o bypass cardiopulmonar. Quem sabe o que é o bypass cardiopulmonar? É botar o paciente em circulação extracorpórea. Ah, não, agora o professor Carlos está passando mal, vou colocar ele em circulação extracorpórea. É super simples. Nem no Sírio-Libanês, no Einstein é simples. Demora para você colocar um paciente. Então, assim, era uma alternativa impossível, praticamente. E aí descobriu-se, né, infelizmente, mas enfim, não é possível de outra forma, com os ratinhos e os cachorrinhos, testes que a infusão em bolos de uma emulsão lipídica, 20%, essa emulsão lipídica ela pode ser utilizada, por exemplo, e ela é utilizada, é o intralípide, ela é utilizada, por exemplo, para nutrição parenteral, nutrição na veia, quando o paciente está precisando de carga calórica, né, está consumido lá na UTI, não tem ou está com uma pancreatite, ou teve, enfim, N motivos, eu não vou entrar no mérito. Mas para nós aqui, a gente faz uma infusão em bolos. Lá não, lá é uma infusão lenta, né? Você faz uma infusão em bolos dessa emulsão lipídica. Coloquei aqui a fórmula, eu não sei isso de cor, não precisa vocês saberem, tá bom? É tranquilo. Aí você vai repetir 2 vezes com intervalo de 5 minutos até a circulação. O que aconteceu? Fizeram os estudos com os cachorrinhos e com os ratinhos e tiveram sucesso. E depois tiveram vários relatos de caso de sucesso nas intoxicações com essa emulsão lipídica. Hoje ela é padrão ouro para tirar o paciente desse quadro. Os anestésicos mais tóxicos, eles são muito lipossolúveis. Então, o que se espera é que ele se desprenda e caminhe para um local mais lipossolúvel. Tem várias teorias. Eu acho que essa discussão da teoria a gente pode fazer e depois eu vou mandar um artigo para vocês que eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu peguei esse artigo. Eu vou mandar para vocês, me cobrem. É um artigo de 2012 da Revista Brasileira de Cirurgia Digestiva, lipídios na intoxicação por anestésicos locais, tá bom? Vou mandar para vocês. Ele discute um pouco das teorias, e são só teorias, não sabe-se exatamente o motivo ainda, tá bom? Mas o mais importante aí, primeiro, é fazer suporte. Se você fizer só o intralípide e não fizer o suporte, você mata o paciente do mesmo jeito. Primeira coisa é deixar ele vivo, oxigenado, bem, tá bom? Estamos terminando, tá bom? Ó, só para a gente ter isso daí, qual que vocês têm que decorar para a vida? Primeira linha aí, ó. Para quem quer ser anestesista, depois decora a bupivacaína e a ropivacaína. E para outras áreas também. Hoje, cirurgião usa bastante ropivacaína para infusões, enfim, cirurgia plástica. Lidocaína com vasoconstritor, 7 miligramas por quilo, sem vasoconstritor, 5 miligramas por quilo. Vamos fazer uma rapidinho aqui para a gente pensar. Uma criança de 2 quilos, 2 quilos. Porque quando eu pego um adulto de 70 quilos, eu faço o cálculo 5 vezes 70, 350 miligramas. Um frasco de 20 ml de lidocaína a 2% tem 20 miligramas por ml. 20 vezes 20, 400 miligramas. Eu praticamente posso utilizar um frasco inteiro no paciente de 70 quilos. Mas eu sempre coloco as criancinhas para dificultar a nossa vida. Uma criança de 5 quilos. 5 vezes 5, 25 miligramas. Olhe, se atentem a essa situação.
25 miligramas. 1 ml tem quantos miligramas de lidocaína? 20. Eu vou poder utilizar menos de 2 ml. Então, a criança, vamos lá. Se eu tivesse uma caneta, eu faria aqui. Um corte numa criança, mais ou menos do tamanho que eu fiz o risquinho. Não sei se dá para ver aqui. Você vai ter que fazer o bloqueio desse tamanho com 1 ml e meio ou menos, para não ter risco de intoxicação. Você pode usar artifícios aí, que a gente utiliza bastante, a gente utiliza muito em anestesia, que é diluir. Se a droga é a 2%, a gente sabe que a lidocaína a 1% faz um bom efeito anestésico ainda, de menor duração, mas faz. Então, eu diluo aquele 1 ml e meio, consigo 3 ml. Nossa, que grande coisa, mas já é o dobro. Entendam que o cálculo é muito importante para a gente ter segurança. Se por acaso o corte é tão grande que você vai ter que usar uma dose maior, aí a gente conversa com o anestesista e procura outros caminhos. Uma anestesia geral, outra anestesia, porque não vai dar para fazer o bloqueio só daquele local. Por que que a lidocaína com vaso tem uma dose maior do que a sem vaso? Porque, vamos lá, eu entendi o que você quis dizer. Porque quando eu acrescento o vasoconstritor, eu aumento a segurança. Eu posso dar mais anestésico, porque eu causo vasoconstrição local, tem uma absorção sistêmica menor e menos risco de intoxicação. Essa dose aqui que eu estou falando para vocês é para vocês usarem sem risco de intoxicação. O bloqueio com o anestésico local com vaso, ele tem mais qualidade anestésica, sim. Então, além disso, de ter mais qualidade anestésica, ele me garante poder utilizar maior dose, porque tem menos absorção local, menos risco de absorção sistêmica, portanto, menos risco de intoxicação. Deu para entender, Brenda? Se não, tá? Ele é melhor e pode usar mais. Então, é bom. Só não pode usar no nariz, na ponta do dedo e extremidades, tá? Vamos voltar aqui para a apresentação, só para mostrar uma última coisinha aqui. Vocês estão vendo a tela ainda, né? Essa tabela horrorosa aqui, ela tem alguns dados aí dos anestésicos locais. E a gente vai só conversar sobre a BUP, a Lido e a ROP, tá? Eu não falei um monte de coisa, daria para falar horas aqui, porque tem sobre quiralidade de anestésico local, que vocês devem ter discutido com o Lucas, tem um monte de coisa que eu acho que foge um pouco, a gente pode mandar artigo e coisas sobre o assunto. Olha a bupivacaína, tem um pK de 8,1, a lidocaína um pK de 7,9 e a ROP de 8,1. Comparando com o pH fisiológico, a gente já sabe que a lidocaína, ela tem uma latência menor, porque ela penetra rapidinho lá para a célula, e é o ionizado que faz efeito. pKa serve para isso, para saber tempo de latência. Ionização. E grau de ionização significa o quanto, em pH fisiológico, a droga está ionizada. Lembra que eu falei? Ó, a lidocaína está com 76% em pH fisiológico, está ionizado, 24% não ionizado. Bupivacaína, 83% ionizado, 17% não ionizado. Isso tem relação com o pKa, portanto, a lidocaína, que está menos ionizada em pH fisiológico, ela tem uma latência menor, mais rápida, tá? Agora vamos para a lipossolubilidade. A bupivacaína, como eu disse, eu até falei menos aqui. A bupivacaína tem 3.420 de lipossolubilidade. E a lidocaína, 366. Quem é mais potente? A bupivacaína. Por quê? Porque eu preciso de menos droga presente perto da membrana para conseguir passar. Porque ela é tão lipossolúvel que ela passa tranquila. Com uma quantidade menor, ela consegue passar. A lidocaína precisa de mais concentração para vencer a sua dificuldade da lipossolubilidade. A ROP, ela é o dobro da
da lidocaína. E a ligação proteica que a gente falou, lidocaína 64%, liga 64%, então tem muita droga livre para ser metabolizada, então ela é metabolizada mais rápido, tá? Então ela tem um tempo de ação mais curto. A bupivacaína, 95% ligação proteica, ela fica grudadinha lá na proteína, se protegendo da metabolização, vai liberando aos poucos, tem mais o efeito de mais longa duração. Tá bom? Eu acho que é esse o objetivo. Vamos para a nossa conversa, para tirar dúvida, perguntar. Estou aberto. Gostei muito dessa aula, estava excelente. E uma coisa assim que eu acho que eu tenho que deixar claro para todos que estão participando é o seguinte: anestesista usa anestésico local diariamente. Todos os dias a gente usa anestésico local. Eu já vi alguns casos de intoxicação por anestésico local e eu garanto que a grande maioria dos casos não foram com anestesistas. Então, acho que a importância da aula está principalmente nisso, porque embora, às vezes, a pessoa que está no pronto-socorro, quem está na UTI, utilize muito menos, mas a maioria dos casos, elas não acontecem dentro do centro cirúrgico, ela acontece fora mesmo, entendeu? No pronto-socorro. E outra coisa é o seguinte, a forma com que a intoxicação pode ocorrer, ela é muito variável. Você falou isso realmente na aula, né? Então, por exemplo, se você vai fazer uma anestesia com bupivacaína, ropivacaína principalmente, e você injeta ela diretamente no vaso, a manifestação, você nem vai seguir aquela sequência clássica de parestesia, gosto metálico na boca, zumbido no ouvido. Geralmente o quadro já abre com convulsão, entendeu? Por exemplo, você vai fazer uma peridural e injeta inadvertidamente no vaso. O primeiro quadro que você vai perceber no paciente é a convulsão. Já, por exemplo, num pronto-socorro, se você pegar uma criança e ela tem um ferimento muito extenso e você começa a injeta, aí a criança chora, aí você acha que não está bem anestesiado, faz mais um pouco, faz mais droga. Essa criança, ela pode apresentar também intoxicação, mas não pela injeção dentro do vaso, e sim pela sobredose. E a manifestação da sobredose, ela não acontece de forma imediata, ela acontece alguns minutos depois. Então, eu já vi situação em que o cirurgião ficou fazendo a administração da droga durante todo o intraoperatório, era apenas com anestesia local, e esse paciente foi apresentar o quadro de intoxicação indo para a recuperação, indo para a sala de recuperação da anestesia. Então tem que tomar muito cuidado com isso, quando vai fazer, principalmente em criança e idoso, principalmente aquele idoso mais debilitado, em que você faz e toma cuidado com a dose, porque a manifestação pode ser tardia, e essa criança não está mais sob seus olhos, sob sua visão. E só para finalizar, eu acho que anestésico local deve ser usado apenas em local onde existem estruturas para tratamentos de efeitos colaterais, porque mesmo com a boa técnica, não é isento do risco. Eu agradeço, né? Eu fiquei muito feliz, acho que o Ulisses também, a Liga como um todo, da participação de mais de 110 pessoas, né? Uma responsabilidade para nós, né? Uma responsabilidade da gente estar transmitindo um pouco que a gente conhece da nossa área, né? E é uma grande responsabilidade, principalmente num tema que é extremamente importante, como o Ulisses colocou, de levar o conhecimento para os médicos, para que a gente não cause dano, como eu disse na minha fala. Tá bom? Eu agradeço de coração. A próxima aula também a gente está aberto aí, a próxima aula vai ser o professor Ulisses que vai ministrar, não sei o tema, se alguém souber já pode lançar aí para o pessoal, e a gente encerra por aqui. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Obrigado, Ulisses. Eu não sei se tem algum outro colega que também entrou anestesista, mas que tem 100 pessoas, não dá nem para ver direito. Mas se tiver, eu agradeço também. Agradeço a presença de pessoas externas à instituição. Se tiver alguém externo da UFMS, eu agradeço. Então, sejam bem-vindos e a gente está aqui à disposição de vocês.